Os polícias portugueses não dão medo, porque não fazem absolutamente nada. Há mais imigrantes com casa própria do que os próprios portugueses. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer contigo, vivendo cá em Portugal. É falta de conhecimento ou saberes alguma coisa. É tipo tu perderes. Porque penso que os portugueses nisso são mesmo mestres. Eles têm dom de ensinar, têm dom de mostrar, têm dom de explicar. Então, é bem verdade que agora os pretos estão a ser bem mais racistas do que os brancos. Isto é uma verdade. E tenho encarado isso. Ultimamente em Portugal, os imigrantes reclamam dos outros imigrantes. Do tipo, entras no comboio e falas, poxa, chá de imigrante é aqui. Os policiais em Portugal não dão medo porque eles não fazem nada. As mulheres portuguesas estão com trauma das brasileiras e das angolanas, porque estão a pegar todos os homens que sobraram lá. E tem mais, hein? Substituem filhos por animais e blá, 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 reproduzem pouco. Aquilo que eu já vim falando aqui desde 2024, né? Portugueses, quanto jovens fazem muito... Tem muitos assuntos aqui para falar. Mas, pessoal, nem tudo é ruim, entende? Nem tudo que a moça disse é ruim. Então, fica até o final do vídeo para você entender mais ou menos. Vou estar aqui dar algumas explicações, porque essa mulher é angolana, então ela falou algumas coisas que me chamam muita atenção. Mas, na verdade, a ideia de fazer esse vídeo foi por causa do primeiro ponto, onde ela diz que os policiais portugueses não dão medo. Os policiais portugueses não dão medo. Eu já tinha abordado sobre esse assunto com um colega meu, já falamos sobre isso, né? sobre essa questão toda da gente sentir muito medo da polícia e sobre como as pessoas que estão lá relatam que são indiferentes quando estão a ver polícia na frente e a única coisa que eles acabam se preocupando é com as documentações migratórias, falou? Então se inscreve no canal, ativa a notificação de partilhar o vídeo se você interessado. Esse vídeo aqui é de utilidade pública. Exatamente, esse vídeo de... não vou pegar leve, eu vou estar em cima do mundo, entendeu? Então já aperta o botão hypar, ajuda bastante aqui a malta, ajuda nós que vocês não fazem ideia, então aperta o botão hypar. Bom pessoal, vamos lá começar mesmo na jugular e vamos terminar com um ponto muito importante e positivo do lado português, certo? Capítulo muchacho, agora vamos lá. Primeiro, os policiais portugueses não dão medo, porque eles não fazem nada. Já está respondido. Não dá. Não conseguimos pegar a ideia. Como assim os policiais não dão medo? Bom, pessoal, vá lá, vamos falar uma coisa. É assim. Para um angolano que sai aqui em Angola, que viveu a realidade na Angola e chega a experimentar uma realidade totalmente diferente, na qual os policiais acabam, na maioria, acabam não andando armado, os policiais não amedrontam, os policiais têm medo real de lei escrita, entende? Conseguem notar essa diferença. E às vezes nós olhando a realidade de outros países, Portugal por exemplo, que você vê, né, a interação de policiais com civis, você fala, isso não é possível, isso. Capaz, isso é Disneylândia. Esse vídeo é fake. Veja que essas imagens a gente via na época que as imagens da inteligência artificial ainda nem existiam. Entende? Então sim, os policiais ali não dão medo para os angolanos. Por quê? Ponto. Existe repressão, de vez em quando aqui em Angola, na qual os policiais são os principais autores e acabam amedrontando as pessoas. Um angolano, outro caso também, um angolano comum, se quiser relatar algum crime, por exemplo, ele reza para ter a sorte de encontrar, sorte ou bênção, de encontrar um oficial que se importa com a população, porque se encontrar aquela massa toda dos oficiais, acaba mostrando indiferença, ainda amedrontam a pessoa que está lá fazer a queixa para retirar a queixa, entendeu? A polícia da Tuga não dá medo por causa disso. E por outras razões, né? A ideia de acreditar que se eu tiver a passar lá do polícia, podem não me dar uma chibatada, de conseguir conversar com a polícia, ser um policial se sentir altamente superior. A exigência que eles acabam metendo para serem tratados com adjetivos de status superiores, como chefe, boss, meu patrão, entende? Então, não dá um medo, ou seja, a polícia daí da Tuga não dá medo, porque acaba protegendo a população. Entendeu? Acaba protegendo a população. Bom pessoal, e essa realidade que eu espelhei aqui não é para todos os policiais. Aqui em Angola, na corporação, realmente tem policiais que são excelentes. Policiais excelentes que fazem com que a população se sinta seguro. Eu mesmo, por exemplo, já experimentei isso, certo? Já experimentei isso.
Um outro exemplo, né, caso vocês quiserem vir aqui para Angola, uma cidade que vocês devem experimentar para saberem como é que os policiais lá funcionam, é a cidade do Ambo. Eu não falo nas ruas adjacentes, eu falo no centro da cidade, onde tem postos policiais, são muito amigáveis, certo? Então experimentam isso. No interior, nas vilas, você encontra de vez em quando postos policiais que portam-se muito bem com a sociedade, certo? Vamos lá, as portuguesas estão com trauma porque brasileiras e angolanas ficam com todos os homens que sobraram. Essa problemática, acredito eu, que surge naquele âmbito de que as angolanas e as brasileiras têm a ciência do que é um relacionamento sem querer explorar. Penso eu logo que seja assim, certo? Se não, me corrija aqui embaixo. Não, isso não é da minha conta, na verdade não tenho muito o que comentar. Isso não é da minha conta. Mas a realidade é certa, meu. Um angolano, ou qualquer estrangeiro que seja, não, qualquer estrangeiro que seja, o angolano, se for Batuga, não vai ficar solteiro, entendeu? Ou vai casar com português, ou vai casar com brasileiro, ou vai casar com angolano, ou até com moçambicano. Mas os moçambicanos então costumam emigrar, vão onde? Sei que muitos deles vão no Brasil. Na Europa eles vão onde? Não fazem nada, nem um escândalo. Como é o ser moçambicano? Nem um escândalo, nem ouvi dizer. Tudo isso mesmo dentro de Moçambique. Andam muito para falar sobre isso, vamos ultrapassar. Há mais imigrantes com casas próprias que os portugueses. Sim, realmente, vimos isso, não na generalidade, né? Vimos isso em matérias da DW, vimos isso em matérias da CNN, da BBC. Tem lá documentários no YouTube, onde na qual você consegue constatar a crise imobiliária que tem em Portugal e outros países, onde na qual boa parte dos estrangeiros acabam comprando aquelas propriedades velhas e requalificam e fazem daquilo uma kitnet, um hotel, um resort, não sei quantos. Sim, muitos imigrantes também acabam chegando lá, construindo muita grana nos outros países europeus e voltam para Tuga comprar casas porque é mais barato, entendeu? Deixando assim pouco espaço para os portugueses. Acredito que os portugueses têm outra visão, né? Querem ir na Bélgica, querem ir na Irlanda, Orlando, o caralho e tal. Estão a deixar a terra natal. E já esse é o próximo ponto. Substituem filhos por animais. Bom, essa moda de tratar cachorros como filhos, qualquer animal que seja como filho, isso já pegou. Conversar sobre isso hoje em dia é perder energia e ser condescendente, certo? É acabar mostrando que nós não temos sensibilidade com os animais. Aqui em Angola, por exemplo, existe direito do homem para com o animal. Não existe obrigação do homem para com o animal. Não tem. Realmente, eu fui dar uma pesquisada e não existe um peso da lei para uma imprudência ou algo violento para com o animal. Exceto se seja um animal, por exemplo, de alguém, ou da polícia, animal da polícia. Eu nunca vi um acidente com animal da polícia, nunca vi. Mas eu nunca vi aqui em Angola uma pessoa sendo presa porque matou um cachorro, certo? Então não existe obrigações. Não existe obrigação. Temos direito, não existem obrigações. E aí nos países que já estão mais lá na frente, existem obrigações e deveres e obrigações, entendeu? Aqueles deveres humanos, aquela obrigação que os humanos têm com os animais, acaba se refletindo no amor que eles têm pelos animais. Se uma vez que a lei nos obriga e a nossa moralidade nos obriga e o coração pede, por que a gente não pede? Então, conversar sobre isso, vamos entrar num campo onde na qual vamos machucar muita gente. Eu acredito que o animal é ser vivo, então tem que ser tratado da melhor maneira possível, certo? Vamos ver que os portugueses pecam nessa parte de não quererem ter aquela família tradicional. Tem vídeos aqui que já abordamos isso e eu aconselhei, transem. E eu vou aconselhar de novo, transem. Entendeu? Tem que meter, rapaz. Não sei, vão lá fazer inseminação artificial, mas não deixam vocês desaparecerem na história. Não façam isso. Não façam isso. Vamos lá. Portugueses, quando jovem, fazem de conta que você não existe. Te ignoram, nem querem conversar contigo. Mas quando velhos, idosos já, velhinhos, você basta fazer uma perguntazinha, ele acaba expondo todos os seus problemas, suas vivências, seus amores, tudo de bom. Onde na qual, se você deixar, pode levar o dia todo. Eu acho isso lindo, meu. O dia que eu tiver a oportunidade, por exemplo, de ir para Portugal, eu vi também que no Brasil isso acontece muito. Quando eu for para lá também,
para Portugal. É um prazer ouvir esses velhinhos. Os portugueses têm dom de ensinar, essa é a parte positiva, né? Os portugueses têm dom de ensinar, têm dom de mostrar o caminho, né? A informação deles é de qualidade. Bom, pessoal, isso aqui nós poderíamos levar um ano inteiro a falar. Podemos levar um dia, 2 horas. Mas eu vou resumir aqui. Concordo plenamente e acrescento mais. A formação dos portugueses é muito melhor. São rigorosos. Entende? São rigorosos. Uma pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Angola. Aqui em Angola, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa que tem 6ª classe do colônio, se você conhece Angola ou angolano, já tenha ouvido falar disso. Sabe muito, sabe escrever, sabe ler, sabe parágrafo, sabe não sei quanto, sabe as classificações, não sei, sabe tudo. Tudo isso por quê? Porque houve rigor. A formação dada pelos portugueses aqui em Angola é muito melhor, ou foi muito melhor do que a que foi dada em Angola por muito tempo, depois da paz. Entendeu? Então nós podemos chegar na conclusão de que sim, existe uma chama no ensinamento do português. Tanto é que os professores aqui em Angola, professor catedrático, não sei quanto, aqueles que tiveram o privilégio de ter uma bolsa, estudar lá na Tuga, quando vêm para cá, meu parceiro, são mesmo casca grossa. Casca grosseira mesmo, casca grosseira. Um dos melhores professores que a UAN já teve, né, a Universidade Agostinho Neto, foi o ex-presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Entendeu? E tem muitos portugueses lá dando aula no curso de Direito, no curso de Engenharia, o caralho, estão lá os mano, entende? Universidade Católica está cheio de português, Jean Piaget está cheio de português, metodista, não sei quantos. Tem sempre pessoas que banharam um pouco lá da matéria portuguesa. Fora aqui, assemelha-se muito com aquilo que a gente aprende aqui, né? Parece que é um copy-paste, é só um desse. Tira da Tuga, desce para Angola. E é isso, pessoal. O último ponto, penso logo que é um ponto que precisa de um vídeo próprio. Que diz assim: os pretos são mais racistas do que os brancos. E diz mais assim: imigrantes reclamam de outro imigrante. Nós já vimos vídeos aqui no canal onde vimos imigrantes reclamar de imigrante. E uma coisa me chamou muita atenção, o que a moça disse no final do vídeo, que tá parecendo um Congo. Parece que os angolanos que estão lá, podemos dizer assim, né? Eu vou falar angolano para não falar brasileiros e outra nacionalidade, então vou meter o nosso na rede. Parece que o angolano só quer Portugal para ele, entendeu? Não quer Portugal para os congoleses. É justo isso. Mas pronto, como eu disse, né? Essa aqui vai ser um vídeo para um outro. Essa aqui vai ser assunto para um outro vídeo, com factos, trazendo aqui, certo? Inscrevam no canal, atenção, muito obrigado a vocês que estão aí, que me acompanharam. Até a próxima. Coisas que acontecem em Portugal que ninguém fala, mas eu vou falar. Sentem, puxa a cadeira e senta. Vou te contar coisas terríveis. Os polícias portugueses não dão medo, porque não fazem absolutamente nada. As portuguesas andam com trauma das brasileiras e das angolanas porque lhes roubam o marido. As portuguesas perdem sempre paz para ir, olha, mais do que para as africanas, é para as brasileiras. As brasileiras fazem chorar as manas portuguesas porque estão a acabar com os portugueses, as portuguesas estão a ficar sem homem. Há mais imigrantes com casa própria do que os próprios portugueses. Há mais animais de estimação nas casas do que filhos nas casas dos portugueses. Eles substituem filhos por animais. Reproduzem pouco. Priorizam mais os cães e os gatos. O português, quando jovem, são cínicos, são extremamente ignorantes. Na rua quase que nem te olham, quase que nem reparam para ti. Mas quando velhos, basta tu dares um bom dia que ele já começa a descarregar todo o pensamento que ele tinha na juventude, na fase da adolescência, quando era criança, quando ele foi para a Inglaterra, quando ele foi para Angola, quando ele não sei o que, o gato, o cão fez, quando tu assustares, passaste o dia todo com o velho.
Eu acho que os portugueses têm um pacto com o pão, porque eles levam muito a sério o pão. Normalmente em África nós pensamos que, poxa, tá matabichapão, às vezes também, não sei, né? Eu em particularmente, eu pensava que toda matabichapão na minha casa era sofrimento. Mas olha que o branco prioriza muito o pão, principalmente o português. Aqui em Portugal há senhorios que arrumam os quartos. Pronto, eu nunca vivi isso na pele, mas olha, tem uma vizinha que me contou que a casa anterior onde ela vivia, a dona da casa ia arrumar os quartos porque ela achava que as pessoas não limpam bem os quartos. Então, para não estragarem a casa, ela fazia questão de limpar os quartos. Do tipo, foste trabalhar, quando chegaste encontra o quarto arrumado. Como entrou, vais perguntar a quem sempre dona da casa, tem todas as chaves. Isso é uma coisa que nunca vai acontecer contigo, vivendo cá em Portugal, é falta de conhecimento ou saberes alguma coisa. Tipo, tu perderes. Porque penso que os portugueses nisso são mesmo mestres. Eles têm dom de ensinar, têm dom de mostrar, têm dom de explicar. Então, aqui tu não te perdes. E se tu não aprendes, sei lá, como é que eu vou te chamar? Porque eles coçam mesmo de ensinar. Uma curiosidade nossa que nunca vai terminar é tipo, por que os portugueses não lavam os tênis? Por que eles não lavam os tênis? Por que eles não lavam os tênis? Mas por que eles não lavam os tênis? Eu não sei, olha. Paciência. É bem verdade que agora os pretos estão a ser bem mais racistas do que os brancos. Isto é uma verdade. E tenho encarado isso. Ultimamente em Portugal, os imigrantes reclamam dos outros imigrantes. Do tipo, entras no comboio e falas, poxa, chá de imigrante é aqui, sendo que tu és um imigrante. Em poucas palavras, nem nós estamos a nos suportar. Aqui está um Congo.